Quantos estão felizes nesta tarde com Jesus? Levanta a mão, dá um sinalzinho. Glória a Deus. Eu agradeço aqui as palavras do pastor Bruno, me senti muito à vontade da última vez que estive aqui, mas eu quero dizer para vocês que a pessoa mais importante, o convidado mais importante, ele já está aqui. A pessoa do Espírito Santo de Deus. Se você pode, dê uma salva de palmas para o Espírito Santo. Aleluia. Vamos nos alimentar então da palavra? Você que pode, você que trouxe a sua Bíblia, abra comigo em 2 Reis, capítulo 20. Segundo livro de Reis, capítulo 20. Eu tenho toque, eu fico repetindo, porque quando eu vou assistir alguém, o pregador fala só uma vez a palavra e já está lendo. Eu não sei se abro a Bíblia, ou se eu presto atenção no que ele está falando. Segundo livro de Reis, capítulo 20, a partir do verso 1. Quem encontrou, diga amém, pastor. Quem não encontrou, diga misericórdia. 2 Reis, capítulo 20, a partir do verso 1, na versão Nova Almeida atualizada. Por esse tempo, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. O profeta Isaías, filho de Amós, foi visitá-lo e lhe disse: assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque você morrerá, você não vai escapar. Então Ezequias virou o rosto para a parede e orou ao Senhor, dizendo: ó Senhor, lembra-te de que andei diante de ti com fidelidade, com coração íntegro, e fiz o que era reto aos teus olhos. E Ezequias chorou amargamente. Antes que Isaías tivesse saído do pátio central, a palavra do Senhor veio a ele dizendo: volta e diga a Ezequias, príncipe do meu povo, assim diz o Senhor, o Deus de Davi seu pai, ouvi a sua oração e vi as suas lágrimas. Repita comigo: ouvi a sua oração, e vi as suas lágrimas. Eis que vou curá-lo, e ao terceiro dia você subirá à casa do Senhor. Acrescentarei 15 anos à sua vida, e livrarei das mãos do rei da Síria, tanto você quanto esta cidade. Defenderei esta cidade por amor de mim, e por amor a Davi, meu servo. Isaías disse mais: peguem uma pasta de figos. Eles a pegaram e a puseram sobre a úlcera. E Ezequias recuperou a saúde. Louvado seja Deus. Amados, no ordenamento jurídico brasileiro, nós temos que a herança é tudo aquilo que é transferido aos herdeiros quando alguém morre. Basicamente, há duas maneiras de alguém tomar posse de uma herança. Ou por meio de um inventário, que é um procedimento jurídico, onde o juiz vai determinar quem fica com o quê, ou se a pessoa que faleceu deixou um testamento. Então, a herança de alguém que faleceu pode chegar à minha mão e à tua mão de duas maneiras, por meio de um inventário ou por meio do testamento. Não por acaso, a Bíblia, que é o livro mais lido no mundo, está dividido em dois blocos: o Antigo Testamento e o Novo Testamento. Nestes dois testamentos está estabelecido as regras para mim e para você, para que o nosso Pai transfira a herança dele para cada um de nós. Mas há uma coisa muito diferente na transmissão da herança. Para o testamento, transmissão da herança daquilo que se pratica lá fora e daquilo para aquilo que Deus colocou aqui. Para o testamento que Deus escreveu, ele não precisa morrer. Ele está vivo e está aqui, no meio de nós. A grande pergunta é: se esses dois testamentos nos mostram claramente como tomar posse da herança do nosso Pai Celestial, por que é que nós temos tantas dificuldades de receber e principalmente de usufruir daquilo que já é nosso por direito? Nessa passagem que nós lemos, no segundo livro de Reis, capítulo 20, em especial entre o verso 1 e o verso 7,
nós lemos sobre a doença do rei Ezequias. Essa passagem apresenta 3 grandes personagens bíblicos e eu gostaria que vocês prestassem atenção e me acompanhassem, porque tem 3 grandes personagens aqui que nós precisamos descrever e entender para poder concluir a ideia que Deus tem para nós aqui nessa noite. O primeiro personagem é o profeta Isaías. O profeta Isaías é um dos profetas um dos maiores profetas do Antigo Testamento. Chamado de profeta messiânico, Isaías apontou para o Messias e para a obra salvadora. O seu livro é considerado uma Bíblia dentro da Bíblia. A Bíblia que nós usamos tem 66 livros, e o livro do profeta Isaías tem 66 capítulos. Da mesma forma que a Bíblia, os 39 primeiros capítulos tratam da graça. Da mesma forma que a Bíblia, os 27 seguintes, os 39 primeiros tratam da lei, e os 27 seguintes tratam da graça, o que seria para nós o Antigo e o Novo Testamento. Sobre o povo judeu, Isaías apontou para o pecado. Ele disse: olha, vocês se transformaram em idólatras, estão adorando outros ídolos, vocês não estão guardando o ano sabático. Desde que a monarquia foi estabelecida em Israel, era para que a cada 6 anos, retirando as coisas da terra, a terra pudesse descansar um ano. Esse era o ano sabático. E vocês nunca guardaram. Então, entre tantas coisas e tantas desobediências, Isaías apontou para o pecado do povo. Ele falou sobre o juízo de Deus, falou sobre o cativeiro na Babilônia. Isaías propôs um arrependimento sincero para o povo judeu e profetizou sobre o retorno para casa. E ele fez isso 100 anos antes de acontecer. Sobre Jesus, Isaías apresentou, apontou, abordou o nascimento, ele apontou o ministério, ele apontou o sofrimento, a morte e a ressurreição. Cerca de 700 anos antes de Jesus, Isaías profetizou talvez naquilo que é a passagem mais conhecida do seu livro. Ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. Lá naquela cruz, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras, eu e você fomos sarados. O primeiro personagem, então, nós já definimos, que é o profeta Isaías. O segundo é o rei Ezequias. Ezequias começou a reinar com 25 anos, substituindo seu pai, o rei Acais. O rei Ezequias promoveu reformas religiosas importantíssimas. Ezequias reinaugurou o templo e convocou sacerdotes e levitas para consagrar e purificar a casa do Senhor, retirando dali tudo que era impuro. Ele restaurou a Páscoa. Por incrível que pareça, você lê a Bíblia, e durante muito tempo, em várias oportunidades, Deus lembrava ao povo e aos profetas o que ele havia feito na saída do Egito. E mesmo assim, o povo se esqueceu. E acabou esquecendo de comemorar a Páscoa. Do grego, Pessá, significa passagem. Então, a Páscoa, a primeira Páscoa, era a passagem da escravidão para a liberdade. E o povo parou de comemorar, de celebrar. E era um mandamento. Isaías restabeleceu o culto à Páscoa. E ele fez ainda mais. Naquele momento, as tribos já tinham sido divididas, as tribos do norte e as tribos do sul. Isaías, então, convidou as tribos do norte a virem celebrar, todas as tribos juntas, num culto ao Senhor, em Jerusalém. Ezequias também aboliu as práticas idólatras. O povo prestava culto a Moloque, e ele deve ter tido, talvez, memórias assim terríveis, porque o seu pai Acais era extremamente ímpio, e Ezequias viu o seu pai colocar alguns dos seus irmãos em sacrifício a Moloque. Se nós pudéssemos hoje representar a figura de Moloque aqui, seria o corpo de um ser humano, com a cabeça de um boi, de um touro sentado, o seu tronco aqui aberto, pegando fogo, e o pai colocava o filho lá em sacrifício a Moloque. E é curioso, só abrindo um parênteses, porque
quando Deus enviou a última praga no Egito, ele mandou que um cordeiro fosse morto, sem defeito, e o sangue do cordeiro fosse passado no umbral das portas. E ele disse: o anjo da morte vai passar e levarei os primogênitos. E logo depois, em Êxodo mesmo, Deus determinou que nós consagrássemos os nossos primogênitos a Ele. E é curioso a obra do Satanás, porque ele não cria nada de novo. Deus disse: pega o teu primogênito, isso se aplica para a igreja hoje, pega o teu primogênito, o teu primeiro filho e consagra ao Senhor. E aí o Satanás, para fazer a gente descumprir, faz com que o rei pegue seu primeiro filho e coloque no fogo e queime. O primeiro sacrifício de consagrar o filho ao Senhor era para que essa criança pudesse servir a Deus. E o Satanás, mas era um sacrifício de trabalho, de amor, de serviço. E o Satanás manda queimar. Aí é sacrifício de dor, de sofrimento. E Ezequias está em Crônicas, Ezequias viu seu pai sacrificar seus irmãos no fogo, em adoração a Moloque. E a primeira coisa que ele fez foi acabar com esses sacrifícios em Jerusalém. O rei Ezequias, vocês verão, nós já lemos, mas nós vamos rever isso aí, foi exemplo de oração e de fé. Sua confiança em Deus, diante da ameaça do exército assírio, e sua súplica por cura, são modelos de espiritualidade, que ainda hoje devem tocar eu e você. Pela sua fidelidade a Deus, repita comigo: fidelidade a Deus. Fidelidade a Deus. O rei Ezequias, está na Bíblia, ele é lembrado como um dos reis mais justos de Judá, comparável ao rei Davi. O primeiro personagem foi Isaías, o profeta. O segundo personagem foi Ezequias, o rei. O terceiro personagem é Deus. O Deus bondoso, longânimo, misericordioso, assaz benigno, todo-poderoso. O Deus criador dos céus e da terra. O mesmo Deus de ontem, de hoje e que será para sempre. O Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. O Santo de Israel, guarda de Sião. O Deus que já te abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais. O Deus Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. O Deus do amor incondicional pela tua vida. Do jeito que você é. O Deus da paz, o Deus da provisão, o Deus da cura, da libertação, o Deus da salvação. Esse é o terceiro personagem dessa história. Voltando para a doença do rei Ezequias, é importante destacar que a doença chegou para o rei num momento onde ele havia acabado de vencer uma grande dificuldade. A invasão, ou a tentativa de invasão, do exército assírio, com o propósito de destruir Jerusalém. Quando você chegar em casa, e eu sempre repito isso, pegue o hábito de pegar a passagem que foi usada aqui, leia ela e leia um capítulo antes e um depois. Quase sempre nessa correria a gente não tem muito tempo para ter intimidade com a Bíblia, e se você ler a passagem que o pregador apresentou e um capítulo antes e um depois, você consegue ter uma dimensão melhor e maior daquilo que a gente está oferecendo, a gente não, aquilo que Deus mandou oferecer para a igreja. No capítulo 19, o rei ficou desesperado, a ponto de convocar o profeta Isaías. Eles oraram, porque o rei Senaqueribe, ele tinha a intenção de destruir toda a cidade de Jerusalém. E o rei orou, e numa única noite, Deus mandou um anjo que matou 185 mil soldados. Não há na Bíblia nenhum outro relato de algo tão poderoso numa única noite. O rei voltou para casa e nunca mais tentou invadir Jerusalém novamente. Depois dele vencer esse momento tão difícil, porque ele rasgou suas vestes, se vestiu de pano de saco, seus principais oficiais também, ele já estava aí mais ou menos com 14 anos do seu reinado. Ele deve ter imaginado: já venci boa parte das minhas batalhas, acabei agora de me livrar do rei Senaqueribe e de todo o exército assírio. E aí, quando ele vive esse, provavelmente, o auge do seu reinado e da sua fé, Ezequias, então, é acometido de uma doença incurável. Incurável.
Essa doença, ela faz com que Ezequias experimente uma crise pessoal. A sua fé agora é testada em outro nível. E aí o Senhor manda perguntar: quantas vezes você já orou por prosperidade financeira e o que aconteceu logo depois foi perder o emprego? Quantas vezes você orou para Deus pedindo uma ajuda com as finanças, com as contas, e o que aconteceu depois foi bater com um carro, cair de moto, emprestar dinheiro para alguém e a pessoa não pagar, queimar um eletrodoméstico dentro de casa? Quantas vezes você já colocou o joelho no chão e orou: Deus, a minha casa precisa ser tomada pela tua paz? E o que aconteceu depois foi uma enorme confusão, uma enorme dificuldade de relacionamento na família. O que eu preciso te dizer para essa noite é que, se você estiver vivendo isso, Deus está trabalhando a teu favor. Amém. Ele está trabalhando. Na verdade, os problemas fazem com que Deus nos aperfeiçoe, porque eu me arrisco a dizer que, se nós não tivéssemos problemas, nós nem estaríamos comemorando essa conferência aqui agora, porque a maioria de nós se prostrou na presença do Senhor e entregou tudo que tem num momento de desespero, e aí experimentou da graça de Deus. E quem consegue ver a graça, sentir a graça, experimentar a graça, não se afasta da presença do Senhor nunca mais. Nunca mais. Eu preciso te dizer que esse problema que você está passando não vai te matar. E essa doença que chegou na sua família também não é de morte. É só Deus te chamando para mais perto. Você se afastou de mim. Coloca o joelho no chão. Consagre mais tempo do seu dia para mim. Entregue as primícias do teu dia ao teu Senhor. Todas as vezes, e eu já declarei isso aqui nesse altar, que um problema ocorre, talvez a gente faça as perguntas erradas. Mas eu faço parte de uma congregação. Eu estou dizimando, eu estou ofertando, eu honro a vida do meu pastor, eu participo de algumas escalas na igreja, eu não falto culto. Por que é que isso está acontecendo na minha vida? Se a gente não vigiar, a próxima coisa que a gente vai fazer é reclamar, é murmurar. Muda a abordagem com Deus. Pai, qual é a lição que eu preciso extrair deste problema que eu estou vivendo agora? O que o Senhor quer de mim neste momento? Porque talvez você precise entender que essa dificuldade que você está passando no teu casamento vai aperfeiçoar o casal. E depois, sabe o que vai acontecer? Deus vai colocar um casal igual a vocês, igual vocês eram no passado, para que vocês possam cuidar com a experiência, com a maturidade e principalmente com o testemunho de quem já experimentou da misericórdia de Deus. A vergonha que você um dia enfrentou, ela quase te esmagou. Te caluniaram, te difamaram. Você veio para a igreja e as pessoas não entenderam que você entregou a vida para Jesus, desceu as águas do batismo, se arrependeu de tudo, recebeu o selo do Espírito Santo e agora é uma vida nova. E quando a gente não cuida, a gente faz assim. E quando faz assim, eu aponto um dedo para o meu irmão, esquecendo da obra do Espírito Santo na vida dele, e fico com outros 3 apontados para mim. Quando alguém chega para mim e diz: pastor, esse irmão ficou 4 anos preso. Será que nós podemos confiar nele? Essa irmã era garota de programa. Será que nós podemos verdadeiramente confiar nela? Este homem já foi membro de gangue. Será que ele deveria estar aqui com as chaves da igreja? Quando isso acontece, o meu coração sangra. Porque se a gente não acredita na obra de Deus na vida do outro, no convertido, significa que aquele locutor é ele que nunca foi convertido. Não há coisa pior do que crente velho que nunca teve uma experiência com Deus. Não há coisa pior dentro de uma comunidade de que alguém que afirma ter sido convertido não acreditar na conversão, na mudança, na transformação do outro. Cuidem. Cuidem, porque isso é muito importante
E isso pode atrapalhar que você coloque a mão na herança do Senhor. Amém? A sentença de morte, provavelmente que provocou uma doença no rei, era uma úlcera, que naquele tempo era incurável. A visita do profeta tinha um propósito muito específico. Coloca a tua casa em ordem e você vai morrer. Colocar a casa em ordem, naquele momento, provavelmente era, olha, acabamos de vencer algumas dificuldades, prepara o teu sucessor, porque você vai morrer, e o povo não pode sentir de que quando você morrer, a gente vai ficar sem rei, ou vai ficar sem alguém em condições de cuidar do povo. A profecia, creio eu, era para dizer, você vai morrer. E as consequências naturais da morte é que alguém precisa ficar no seu lugar. Essa palavra, ela fala comigo há muito tempo. Porque eu penso, será que se Jesus me levar hoje, será que eu deixei a minha casa preparada? Eu estou deixando uma herança material ou eu estou deixando um legado? Eu sou referência de fé para os meus filhos? Eles me enxergam verdadeiramente como um homem de Deus? A minha vida é consagrada ao Senhor, de forma que eu não preciso falar da Bíblia. Porque quem lê a Bíblia somos nós, aqueles que creem. O mundo lá fora lê a vida do crente. Será que eu sou uma boa Bíblia para quem está lá fora? Quando essa palavra falou ao meu coração, eu pensei, o que eu estou deixando? Provavelmente era o que Isaías queria falar para Ezequias. Se você não preparou, prepara alguém, arruma a tua casa, deixa tudo pronto, porque isso que você está vivendo aí é de morte. Você vai morrer. O mais interessante é que Ezequias entendeu que aquilo era um aviso da parte de Deus. E há uma coisa muito importante que nós precisamos entender nessa noite. Se você já recebeu uma promessa, se você já recebeu uma exortação, se você já recebeu uma profecia da parte do Senhor, entenda que tudo isso é sinal, é reflexo de amor. Porque é tão ruim quando alguém chega para mim e diz, pastor, ora, veja se Deus tem alguma coisa para mim. O pastor, ele é mensageiro, se Deus quiser entregar a mensagem. Se ele não quiser, não tem mensagem. E algumas vezes eu fico tão angustiado, porque eu queria, pelos meios naturais, dizer, olha, tudo vai ser restaurado. E aí você ora, Deus não fala nada. Se Deus mandou você se consertar, é porque Ele te ama. Se Deus mandou arrumar a casa, é sinal de amor. Se Deus mandou você mudar, para que a promessa se cumpra na tua vida, muda logo. Porque a herança está aqui, ó. Está tudo aqui. Quando Ezequias recebeu isso do profeta, eu fico imaginando que ele deve ter imaginado muitas coisas. Mas tem uma coisa interessante que Ezequias não fez. Não murmurou. E ele não entendeu aquilo como algo que não podia ser mudado. Ele tratou aquilo como algo que ele podia tratar diretamente com o dono de todas as coisas. Alguns problemas na minha vida e na vida de vocês podem ser mudados. Alguns destinos podem ser transformados. Talvez você e a sua casa hoje sejam um ponto de mudança de toda uma geração. Talvez hoje você esteja na casa do Senhor e os seus pais não estavam, seus avós não estavam. Mas é a partir de você que toda uma descendência vai ser abençoada. Você precisa crer nisso. Êxodo capítulo 20, a partir do verso 5, eu sou um Deus zeloso, que visito nos filhos a iniquidade dos pais, até a 3ª e a 4ª geração. Mas abençoo por 1000 anos aqueles que me amam e que me obedecem. O que você está deixando para a tua descendência? Se você morrer hoje, os teus descendentes serão abençoados ou amaldiçoados? Esse não era o propósito da pregação.
É que o Espírito Santo mandou falar, receba aí em nome de Jesus. Tem uma coisa que a gente não pode fazer. E muitas vezes orando, eu tenho essa visão desse momento que Ezequias viveu. Ele não murmurou e ele não foi paralisado pelo problema. Existe um inimigo muito próximo que eu e você muitas vezes não conseguimos combater. Faça assim com o seu dedo profético. Aqui, ó, meu maior inimigo. A fé é o exercício da intelectualidade. Eu preciso crer naquilo que eu nunca vi. E quando o diabo te ataca? Aonde que ele ataca? Na mente. Você não é digno de estar aqui. Casou, depois de fazer sexo fora da aliança do casamento. Você está na terceira união. Você já foi alcoólatra, já foi viciado, você já foi bandido, já foi prostituta. Você não vem de uma família feliz, você não tem pai, sua mãe não te amou. A melhor tradução da palavra diabo no latim é acusador. A sua mente está te acusando? Isso não vem de Deus, não. A minha esposa, ela tem uma brincadeira, mas que ela usa com toda a autoridade. Ei, Satanás, eu já estou te vendo. Está repreendido em nome de Jesus. Porque essas coisas vêm para estragar o dia. Vêm para nos diminuir, nos envergonhar, nos humilhar. A maior expressão do caráter de Deus é o amor. Eu preciso ter amor pela pessoa que está do meu lado e você precisa transbordar amor por todas as coisas. Não é saudável do ponto de vista coletivo e não é legal do ponto de vista espiritual que a gente fique olhando para trás, para o meu passado e para o passado do meu irmão. Eu preciso olhar para frente. Voltando para o ponto de Ezequias, os problemas servem para nos paralisar, eles são usados para nos paralisar. Me recordo de que quando Pedro foi preso, ele acabou dormindo, porque ele confiava em quem estava com ele. Quando Paulo e Silas foram presos, eles cantaram na prisão. Esses homens fizeram coisas que talvez eu e vocês não faríamos. Quem é você quando falta o dinheiro para completar as contas do mês? Quem é você quando você é ofendido, humilhado e envergonhado? Quem é você quando as coisas não funcionam do jeito que você planejou? Ezequias, ele decidiu que ele não ia ficar prostrado na cama. Ele decidiu que ele não ia fazer o papel da vítima. Porque algumas pessoas, elas imaginam que o mundo precisa parar quando elas estão com algum problema. Mas Ezequias falou com o dono da palavra. Ezequias entregou para o único que poderia resolver todas as questões da vida dele. O que eu tenho para a igreja essa noite é, se você está vivendo algum problema, em nome de Jesus, não reclame, não murmure, pergunta para Deus qual é a lição que você precisa extrair. No que Ele está querendo te aperfeiçoar, para onde Ele está te levando. E eu te digo em nome de Jesus, como já disseram para mim, pastor, mas eu estou todo quebrado. Parece que tudo que eu falo com a mulher vira problema, parece que o meu ambiente de trabalho está carregado, eu estou com dificuldade de relacionamento em todas as áreas da minha vida. Eu orei, o Senhor orou, e eu pensei que todas as coisas iam mudar, mas eu estou sendo espremido. Eu digo, irmão, levanta a mão, dá um glória a Deus. Porque Deus, quando quer fazer algo, Ele quebra o vaso em pedacinho bem pequenininho. E aí depois Ele faz o novo. Só que Ele coloca no fogo. Para fazer o vaso de novo, vai para o fogo. E aí queima, e aí dói. Deus não pega remendo. Ele não vai te remendar. Ele vai te quebrar. Se a gente falar isso para o recém-convertido, o cara some da igreja. Mas ele precisa entender, ele vai entender depois, e eu e você já entendemos, que Deus diz, olha, do jeito que você está, não dá. Eu vou te quebrar todinho, vou te moldar de novo, vou amolecer esse barro, vou colocar no fogo, vou moldar tudo de novo, e depois eu te encho, e aí eu te encho, e aí você vai ser cheio da graça, você vai ser cheio da graça, e você vai ser cheio da graça. Cheio da graça,
tudo que você fizer tem a presença de Deus. Como é difícil entender isso quando a gente está quebrado em pedacinhos. Quem é que nunca passou por dificuldade no casamento? Quem é que nunca passou por dificuldade financeira? Quem é que nunca imaginou que uma doença era para a morte e não era para a morte? Quem é que imaginou que ao perder o trabalho ia passar fome e o alimento nunca faltou? Quem é que imaginou que num determinado dia aquele seria o último dia da sua vida? E na semana seguinte, parece que o céu ficou mais azul, o jardim ficou mais verde, as flores ficaram mais bonitas. Quando eu olho para a vida de Davi, por exemplo, com 14, 15 anos, ele recebeu o óleo na cabeça do profeta, na presença de toda a sua família e dos anciãos. E aí, isso foi em 1 Samuel capítulo 16. Em 2 Samuel capítulo 5 está lá. E Davi assumiu com 30 anos de idade. Ou seja, ele passou 15 anos fugindo de todo tipo de problema. Será que se Deus falasse, Davi, eu tenho um trono para a tua vida, você vai ser o próximo rei, mas você precisa esperar 15 anos. O rei Saul, que está no trono agora, eu já desprezei ele, mas ele vai tentar te matar. Ele vai te perseguir, ele vai perseguir a tua família, você vai ter que sair da tua casa, você vai morar na floresta, vai morar na caverna, você vai passar necessidade, mas espera 15 anos. Será que se Deus falasse isso para Davi, ele teria tido tanta força para suportar o processo? É que Deus está falando para você hoje. O que Ele tem para te entregar ainda não está pronto. A bênção não está pronta. E talvez você também não esteja pronto para receber. Mas uma coisa eu sei. Esse Deus é fiel e aquilo que Ele prometeu vai se cumprir na tua casa, nos teus negócios, na tua vida, em nome do Senhor Jesus. A única coisa que eu e você precisamos ter é fé. Porque o justo viverá e sem fé é impossível. Vocês já sabem. Você já sabe. Se você sabe que o justo vive pela fé e sem fé é impossível agradar a Deus, por que é que às vezes a gente tem vontade de sumir? Por que é que às vezes a gente tem vontade de estar em qualquer lugar menos aqui? Por que é que às vezes a gente acha que está tudo destruído e não tem mais jeito? Cuida, quando você for orar. Cuida para que você tenha uma mente cada vez mais forte, porque se a tua mente estiver conectada e renovada no Senhor, o mal não pode te tocar. E todo sentimento de indignidade, de vergonha, de constrangimento, de humilhação, ele vai ser arrancado de você pelo poder e pela autoridade do nome de Jesus. É preciso entender que Deus é fiel e a glória da segunda casa vai ser muito maior do que da primeira. O que vocês vão viver nesse novo tempo vai ser muito maior e melhor do que vocês já viveram nesses 7 anos aqui. Eu creio em nome de Jesus. Logo após receber a sentença de morte, Ezequias orou. É curioso porque ele não aceitou aquilo como algo inevitável. O profeta Isaías falou, um homem poderoso, eu vou morrer. E ele também não entendeu aquilo como algo que não poderia ser mudado. Ele apelou para a misericórdia de Deus. E é importante que quando Ezequias ora, ele não diz, Isaías, você está ficando doido? Você é o profeta, mas eu sou o rei. Por que é que você tem a audácia, a coragem de vir aqui falar para mim que eu vou morrer? Ou ele poderia ter dito para o próprio profeta, eu sou da linhagem de Davi. Ele poderia ter dito, há uma promessa sobre a minha vida, e eu cuido do templo, eu toco, eu canto, eu sirvo no ministério infantil, eu faço parte da escala da entrada aqui. Ezequias não mencionou nada disso. Nem ele, não disse nem que era rei. Se vocês estiverem aí com a Bíblia aberta no celular ou fisicamente, Ezequias ele fez um negócio poderoso. Ele virou o rosto para a parede, assim está escrito na palavra, e ele disse, Senhor, olha como tenho te servido com fidelidade sincera, olha para o meu coração, olha para tudo que eu tenho feito, olha para a vida que eu tenho de devoção ao Senhor. E esse momento deve ter sido tão significativo,
Porque o profeta entregou a mensagem e saiu. E provavelmente falou aqui na sala do rei e foi embora, atravessando o palácio. E antes de terminar, ainda no pátio do palácio, a palavra do Senhor veio de novo ao profeta. Ezequias entendeu que a oração pode mudar o rumo dos acontecimentos. Em Apocalipse capítulo 5, João teve uma visão entregue pelo próprio Jesus, que havia o trono de Deus, os seres viventes, 24 anciãos. E os anciãos estavam segurando uma taça. E a taça é a oração dos santos. Se nós pudéssemos agora ver a minha taça e ver a tua taça, o que é que teria dentro dela? Tudo o que a gente está vivendo, todas as nossas necessidades, nós estamos colocando em oração? Todas as nossas vitórias, nós agradecemos em oração? Como está a nossa vida de intimidade com o Senhor? Deus ouviu. Ele disse para o profeta: diga para Ezequias, ouvi sua oração e vi suas lágrimas. Mas ele não olhou para o rei e nem para a linhagem dele que vinha de Davi, não olhou para absolutamente nada que ele tinha feito. Deus prestou atenção num clamor sincero que vinha da onde? É curioso imaginar que a oração sincera, ou a melhor oração, vem do coração. A tua oração, ela é um discurso de faculdade, onde você tenta impressionar a Deus com palavras bem encaixadas, que combinam, que tem rima. Ou quando você fala com Deus, você cria um ambiente na tua casa para que haja a manifestação da glória, e você fala com Deus com o teu coração. Como é que você tem se comunicado com o Senhor? Eu gosto de colocar um louvor. E eu gosto quando o Espírito Santo me toca, e eu sou tomado pela presença dele e eu choro. Mas não é todo dia que eu vou chorar. Não é todo dia que aquele ambiente vai estar daquele jeito que eu gosto. Os crentes mais antigos dizem que quando você acha que não tem ninguém ouvindo, aí é que Deus se abaixou para ouvir. Aqueles que têm ligação direta com Deus sabem que todas as nossas necessidades só podem ser supridas nele. Mas eu me preocupo com um grupo de pessoas, com aqueles que não têm intimidade com Deus. Eles oram, eles jejuam, eles conhecem a palavra, eles não faltam ao culto. Mas logo depois de orar, eles saem correndo para fazer. E aí a falta de intimidade com Deus, a falta de entendimento da palavra, pode fazer com que a gente crie expectativas nas coisas e nas pessoas, quando na verdade as nossas expectativas devem estar sempre no Senhor. Eu escutei uma vez o Luciano Subirá falando, num café dos pastores, que quando ele vai cumprimentar um membro recém-convertido, ou alguém que acabou de participar da membresia, que pediu ingresso na membresia, ele diz: olha, eu tenho algo para te dizer. A chance de eu te decepcionar é muito grande. Porque somos pessoas de raízes diferentes, culturas diferentes, cada um de nós aqui veio de um lugar diferente, e a chance de eu fazer algo, de falar algo que não vai te agradar é muito grande. Então, Deus me plantou neste lugar, palavra do Luciano Subirá, me plantou neste lugar para eu coordenar este trabalho, como o pastor Bruno falou agora há pouco, para eu conduzir esta obra. Mas ninguém deve vir ao culto pelo pastor. O culto é de adoração ao Senhor. Algumas igrejas não podem publicar a escala de quem vai cantar, de quem vai dar a saudação e de quem vai pregar. Porque o membro olha e diz: ah, isso aí hoje eu não vou não. A gente precisa rever alguns conceitos, porque as nossas expectativas para a festa de adoração, que é o culto, precisam sempre estar no Senhor. Aqueles que têm ligação direta com os céus sabem: eu estou vivendo um problema, talvez eu tenha falhado em alguma área, deixei de vigiar, Deus está me chamando para mais perto. Eu vou esperar. Ele vai me mostrar o que Ele quer de mim nesse processo, Ele vai me amadurecer e eu vou sair. Se eu murmurar no deserto, lá eu fico.
De lá eu não saio nunca mais. É uma pena perceber que algumas pessoas estão no deserto porque não leram o Testamento. Algumas pessoas deveriam ter passado 14 dias no deserto e estão há 40 anos em dificuldade, porque elas não entenderam exatamente o que Deus colocou aqui. É como um manual. Você lê para executar da melhor forma possível. Ezequias orou e o mundo espiritual se moveu a favor dele. Antes mesmo do profeta sair, Deus falou: ouvi a oração e vi suas lágrimas. Deus prometeu curar Ezequias em 3 dias e acrescentar mais 15 anos à vida dele. Além disso, prometeu livrar ele e toda a cidade de Jerusalém, todo o povo judeu, das mãos do rei da Síria. Dito isso, o profeta mandou pegar a pasta de figo e passar sobre a úlcera. Quando você se ajoelha, o céu se levanta para ouvir. Tem uma canção que eu gosto muito, eu não sei quanto tempo ela existe, que ela diz assim: Deus não rejeita a oração, oração é alimento. Nunca vi um justo sem resposta ou ficar no sofrimento. Basta somente esperar o que Deus irá fazer. Quando Ele estende suas mãos, é a hora de vencer. Então faz o quê? Então louve, simplesmente louve. Tá chorando, louve. Precisando, louve. Tá sofrendo, louve. Não importa, louve. Seu louvor invade os céus. Não pare de louvar, porque Deus está ouvindo. Não pare. Se o Ministério de Louvor ainda estiver por aqui, eu queria convidar esse pessoal para vir para cá, para a gente poder encerrar o culto, que eu quero orar pela igreja, eu quero profetizar sobre este novo tempo, porque eu também quero viver este novo tempo com vocês. Essa oração do rei Ezequias, ela mexeu muito comigo, porque Ezequias recebeu uma sentença de morte. Ezequias não questionou, não reclamou e nem ficou irado. Ezequias lembrou a Deus quem Deus era para ele. E a maneira como Deus ouviu, aí me impactou. Fui ler a oração de Ezequias no hebraico, para tentar entender o que fez o Senhor se mover tão rapidamente naquela oração. Ezequias não mencionou quem ele era, nem o que ele tinha. Ezequias falou do coração. Lembra como tenho te servido com fidelidade sincera, com coração íntegro, perfeito. No hebraico, ele menciona a palavra ou a expressão Lev Shalem. Lev vem de coração e Shalem vem da mesma raiz hebraica da palavra Shalom. Shalom, nós já conhecemos, né? É mais tradicionalmente usada para definir paz. O que é importante lembrar, Jesus também falou sobre isso: no mundo terei tribulações, mas tem de bom ânimo, eu venci e vocês vão vencer. Shalom não é ausência de problemas, mas a presença de Deus em nossas vidas para todos os problemas. Lev Shalem, que foi a expressão que ele usou durante a oração, significa coração inteiro, um coração que não se divide, um coração alinhado a Deus. Existem algumas questões práticas que nós precisamos aplicar no nosso dia, é que tudo que é mal resolvido aqui, vem para cá. Todo sentimento mal resolvido, quando desce, vira comportamento. Se você me fez mal e eu não resolvi aqui, se descer para cá vai virar comportamento, eu vou querer te ofender, vou querer te agredir, vou querer devolver o que você me fez. Quando ele diz coração sincero, coração puro, coração alinhado a Deus, é para dizer: Pai, eu tenho me esforçado de todo jeito que eu posso, para que nada saia daqui e venha para cá, porque o meu coração é morada do Espírito Santo.
E o Espírito Santo não mora em ambiente com ressentimento, com mágoa, com culpa, com vergonha, com plano de vingança. Quando Ezequias orou, e foi isso que me chamou a atenção, e é isso que tem que chamar a tua atenção, porque se funcionou com ele, Deus é fiel e vai cumprir na minha vida e na tua. Ele mandou olhar para o coração. Se você orar agora, e eu convido a igreja a ficar de pé para orar junto comigo, se você pedir para Deus orar, olhar para o teu coração, o que é que Ele vai encontrar aí? Isso aqui não é um tribunal de culpa. O que a gente está propondo aqui é, se ainda tem alguma coisa que impede que o Espírito Santo faça morada no teu coração, joga fora hoje, em nome de Jesus.